Veja só, existem muitos cristãos que eles acabam vivendo uma situação onde eles estão sempre em dúvida sobre a sua vida com Deus. Sempre em dúvida se eles realmente podem se relacionar com Deus. Se eles realmente podem viver com autoridade sobre Satanás. Se eles realmente podem orar pelos enfermos, se eles realmente podem obter vitória, se eles realmente venceram o pecado. Existem muitos cristãos que vivem nessa luta constantemente. Eu vou orar, mas nem sei se Deus vai me responder. E, sabe? Mas eu cometi um pecado. Eu não sei se eu devo tomar a Santa Ceia. Esse tipo de coisa. Quem sabe do que eu estou falando? Então, e hoje nós vamos estudar um texto. Nós vamos ler, por isso que eu pedi você para prestar muita atenção hoje, senão você não vai pegar realmente o que nós vamos estudar. Porque a gente deve ler talvez uns 50 versículos da Bíblia hoje aqui. Então, eu preciso que você fique assim, falando, Senhor, me ensina. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a entender a sua palavra, me ensina a tua palavra. Agora, se você entender, tiver revelação no seu espírito do que vai ser falado aqui hoje, a sua vida vai abrir para o reino de Deus. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, nós vamos estudar hoje Romanos 7, com esse assunto, eu debaixo da lei versus eu debaixo da graça. Mas isso vai ser muito, muito, muito revelador para você. Amém? Então, nós vamos começar lendo alguns textos verdadeiros para nós nesses dias. Amém? Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, fala comigo, outrora, o que significa? Lá atrás, nos tempos passados, em outro momento passado, outrora, éramos escravos do pecado. Então, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então, fala comigo, escravos do pecado, outrora, mas agora libertados do pecado. Amém? Já era para você estar falando, mas amém, glória a Deus, glória, que bênção. Alguns versículos para frente, versículo 22, ele fala, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então fala isso comigo aí, por favor. Agora, porém, libertados do pecado. Amém, querido? Jesus falou em João 8,34 assim, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Porém, ele falou depois, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem foi liberto pelo Filho aí? Se você não foi ainda, pode ser hoje, viu? Então, amados, nós que nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, nós que realmente entregamos nossa vida a Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado realmente não tem domínio sobre nós. Qual o problema? O problema é que algumas pessoas, por um tipo de interpretação bíblica, elas acabam trazendo um tipo de ensino que põe essa verdade que acabamos de ler em xeque. E as pessoas acabam pensando que elas servem a Jesus, mas ainda estão tentando, entendeu? Servem Jesus, mas ainda estão presas no pecado. E isso porque o apóstolo Paulo, assim, ele tinha realmente um nível de inteligência lá em cima. Paulo era super culto, né? Paulo era um poliglota, falava alguns idiomas, né? O apóstolo Paulo era um homem extremamente estudioso, né? Então, a gente vê situações na Bíblia onde ele está falando com uma pessoa aqui,
né, num idioma, e aí ele vai fazer uma defesa, ele muda o idioma para falar, uma coisa assim absurda, um homem muito culto, muito inteligente. E, às vezes, quando a pessoa é muito inteligente, ela fala coisas que para ela é super simples, mas o outro não está entendendo direito, né? E o apóstolo Pedro falou isso sobre o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender. Vamos ler o apóstolo Paulo falando, o apóstolo Pedro falando isso. E olha, era o apóstolo Pedro falando, né? Então, olha o que ele disse, 2 Pedro 3, 15 e 16. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, o apóstolo Pedro está reconhecendo isso, tá certo? Agora, olha o que ele diz que algumas pessoas fazem com estas coisas difíceis de entender, continuando o texto. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pois bem, um desses textos que eu vejo assim que as pessoas mais tropeçam nele é o texto que nós vamos estudar hoje. Um dos versículos que as pessoas acabam tropeçando muito é, por exemplo, o versículo 25, né, de Romanos 7, que diz assim, ó, graças a Deus por Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Ué, escravo da lei do pecado, mas nós não acabamos de falar ali, nós não acabamos de ler ali que nós fomos libertados, nós somos libertos do pecado, e agora está falando que nós somos escravos da lei do pecado? O que é isso? Meio confuso, né? Então, é essa confusão que nós vamos desfazer agora, para a glória de Jesus. Primeira coisa que eu quero falar com você é que em muitas reuniões teológicas não há consenso entre os teólogos sobre quem é a pessoa de quem o apóstolo Paulo está falando. Quem é essa pessoa? Seria um não crente? Seria um crente imaturo? Seria um crente maduro? Né? Quem seria essa pessoa? Então, não há um consenso entre os teólogos sobre quem é essa pessoa. Mas nós vamos entender aqui não quem pessoalmente, mas de uma maneira genérica, quem essa pessoa representa. E eu te peço, fica comigo, vai pedir no Espírito Santo para falar com você e te dar entendimento, não se distraia nem por um minuto, que nós vamos ler muitos textos agora, começando o capítulo 7 todinho de Romanos. Amém? Então vamos lá. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada ao marido pela lei ao marido. Fala, pela lei ao marido. Enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Veja bem, o assunto, nós vamos ver aqui nos próximos versículos, não é casamento. Ele está usando uma analogia de uma coisa que todos nós conhecemos para mostrar um fato. A lei só vigora sobre os vivos. Sobre alguém que morreu, não existe mais lei. Então, vamos supor, um homem comete um crime e pega uma pena lá de prisão de 50 anos. 50 anos é a pena dele. Aí ele entra no presídio, tem um ataque cardíaco lá, morre no primeiro mês.
Aí ele vai ter que ficar lá dentro da prisão até completar os 50 anos, morto? Não? Mas a pena dele não foi 50 anos? Por que ele não vai ter que ficar na prisão? Porque a lei não vigora sobre o morto. Tá certo? Aquele que morreu não está debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo está mostrando, fazendo a analogia do casamento, que o marido morreu, a mulher está livre. Porque a lei não vigora sobre o morto. Não há vínculo de lei sobre o morto. Você está entendendo? E aí ele vai concluir o raciocínio dele no próximo versículo, dizendo: assim, meus amados, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, a lei de Moisés, ela não vigora mais sobre aqueles que morreram em Cristo. Junto com Cristo, nós morremos. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Amém? Pergunta quem está do seu lado aí. Você está acompanhando? Amém? Veja bem, olha que interessante. Próximo versículo, olha o que ele diz. Porque quando vivíamos, é passado, presente, futuro? Passado. Quando vivíamos no passado, vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando? No passado, quando vivíamos. Aí olha o que ele fala. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, antes nós vivíamos segundo a carne. Fala, antes vivíamos segundo a carne. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós não vivemos mais segundo a carne. Nós somos libertados disso. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós fomos libertados disso. Alguém fala amém? Amém. Muito bem. Estou só lendo o capítulo de Romanos, viu, gente? Capítulo 7. Vamos continuar lendo. Próximo versículo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Tá certo? Pois bem, agora eu quero te contar uma historinha, bem pequenininha, para te exemplificar o assunto que nós vamos entrar a partir do próximo versículo. Presta atenção nessa história. Eu vou te contar uma história verdadeira. Há muitos anos atrás, eu estava na fazenda com meu pai. E o meu pai falou comigo assim: Gilson, vai pegar os cavalos, porque nós vamos cavalgar. Nós somos fazendeiros. Muito bem. Quando meu pai falou, vai pegar os cavalos. Vai pegar. Isso é presente ou passado ou futuro? Vai. É presente, passado ou futuro? Dá aula de português, será? Nós iremos cavalgar. Iremos, é presente, passado ou futuro? Nós somos fazendeiros. Somos, é presente, passado ou futuro? Tá, vocês falaram que tem coisa aí no presente, no futuro. Tem alguns verbos que eu falei que estão no infinitivo. Mas veja bem, apesar do desenvolver da história, terem verbos no presente, terem verbos no futuro, terem verbos no infinitivo,
Essa história não está acontecendo no presente, nem vai acontecer no futuro. Ela aconteceu quando? Há muitos anos atrás. Eu falei no início, há muitos anos atrás. Então, quando eu falei isso, eu defini. A história que eu vou contar agora aconteceu outrora, lá atrás. Aí eu comecei a contar a história. E contando a história, eu usei verbos no presente, eu usei verbos no futuro, no infinitivo. Mas tudo estava falando de uma história que aconteceu lá atrás, no passado. Você entendeu isso? Muito bem. Então, isso é muito importante por causa do que vai começar a acontecer agora. Estou lendo o mesmo capítulo. Porque o próximo versículo começa com essa palavra, outrora. Fala comigo, outrora. No grego, né, é em outro tempo, anteriormente. Lá atrás, no passado. Você está entendendo? Então, olha o próximo versículo. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Tá. Essa palavra preceito aí é o mandamento da lei, tá certo? O preceito da lei, o mandamento da lei, a regra da lei. Então, outrora, fala comigo, lá atrás. Paulo não está falando do tempo presente. Ele está falando, outrora, sem lei, vivia eu. Deixa o versículo projetado para eles, por favor. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Tá, como eu disse no início, não há um consenso entre os teólogos sobre quem seria esse personagem. Pela ideia geral do texto, esse personagem é o ser humano. Porque sem lei, está falando aí, outrora sem lei, eu vivia. Então, uma das possibilidades é que qualquer pessoa que não tinha lei ainda, e a lei foi dada, muito antes disso aqui, lá em Moisés, lá atrás, né? Outra possibilidade é alguém que vivia sem lei, porque já tinha recebido Jesus, e quem recebeu Jesus nasceu de novo, morreu para a lei. Então, outrora sem lei, poderia ser alguém que já tinha entregue a vida a Jesus, né? Porém, sobrevindo o preceito, ou seja, a pessoa quis de novo olhar para os preceitos da lei e tentar se justificar na lei, tentar obedecer à lei, e quando isso aconteceu, o pecado reviveu e esse eu morreu. Você está entendendo? Quando foi isso? Outrora. Agora presta atenção. Essa história só vai deixar de ser a história de outrora quando o apóstolo Paulo avisar. Ele tem que sair desse tempo de outrora aqui e passar para um outro tempo. Então agora ele está igual eu contando a historinha do cavalo. Ele está lá atrás. Você está entendendo? Sim ou não? Então daqui para frente ele começa a contar essa história aí. Muito bem. Então, outrora sem lei vivia eu, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Quando que isso aconteceu? Quando sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Tá certo? Muito bem. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Enganou e matou quem? Enganou e matou quem? Esse eu sobre quem sobreveio o preceito e reviveu o pecado, e esse eu morreu. Você está comigo? Esse eu de outrora, sobre quem sobreveio o pecado, sobreveio o preceito, reviveu o pecado, e esse eu morreu. É esse eu
que foi enganado pelo pecado, pelo mandamento e morreu. Você está entendendo ou não? Tá. Próximo versículo, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Causou-me a morte. Causou a morte em quem? Em quem? Sobre esse eu, sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e esse eu morreu. Então, quando ele diz causou a morte, ele está falando lá daquele eu, daquele passado. Ei, você está aqui? Acorda aí, Davi. Acorda. No beach tennis você estava animado. Agora acorda. Esse eu, sobre quem reviveu o pecado e ele morreu. É sobre esse eu que ele está falando aqui, causou-me a morte. Não é sobre o apóstolo Paulo, é sobre esse eu. Alguém está aí? Muito bem. Então, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu quem que sou carnal, vendido à escravidão do pecado? Não pode ser o apóstolo Paulo. Não pode ser nós cristãos. Porque é o próprio apóstolo Paulo que nos ensinou, nós lemos no início, que ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, eu quem? Eu quem? Que sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esse eu lá de trás, sobre quem sobreveio o preceito e reviveu o pecado, e esse eu morreu. Os crentes velhos vão torcer a cabeça toda hoje. Próximo versículo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem que não faz o que prefere, e sim o que detesta? O eu, sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado, e ele morreu. Paulo não mudou o tempo da história, ele ainda está contando aquela história. Alguém aí? Você devia estar mais feliz com isso. Próximo versículo, 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pecado que habita em mim, quem? O eu sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri, porque é impossível que o pecado habite em um cristão. Deixa eu te explicar. Cristo Jesus veio para tirar o pecado do homem, porque é impossível que um homem em pecado se relacione com Deus. Já dizia o profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele vos não ouça. Então o pecado faz separação entre o homem e Deus. Cristo veio para tirar o pecado do homem. Como que ele está falando? Mas o pecado habita em mim. Não é em mim, Paulo. É em mim, sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O próprio apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus jamais habitaria em nós se em nós habitasse o pecado. Então o texto não está falando nem do apóstolo Paulo, nem de nós. Próximo versículo.
Só continuando, estou só lendo Romanos 7, gente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Não habita bem nenhum. Nós acabamos de ler que é o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, que ele não tinha visto ainda quando escreveu a sua epístola, ele falou: eu estou bem certo a vosso respeito, sim, eu mesmo, que estáis possuídos de bondade e aptos para admoestar-vos uns aos outros. Como então o próprio apóstolo Paulo, na mesma carta de Romanos, poderia dizer: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum? Seria impossível, uma contradição enorme. Mas por quê? Porque ele ainda não terminou a história de outrora. Quando ele fala em mim, esse eu aí de quem ele está falando é o eu sobre quem sobreveio o preceito e reviveu o pecado e eu morri. Esse eu de outrora. Quando Paulo virar a página do que ele está escrevendo, ele vai virar a página. Por exemplo, tem um versículo de Romanos 8:9 que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, na nossa carne, no nosso corpo, tem muita bondade. É a bondade de Deus. Vocês estão possuídos de bondade. É o Espírito de Deus que habita em vocês. Continuar lendo Romanos 7. Próximo versículo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quem? Quem que não faz o bem que prefere, mas o mal que não quer, esse ele faz? O eu, sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e ele morreu. É esse camarada que quer fazer o bem e não faz. Não quer fazer o mal, mas faz. Alguém aí? Aí ele explica, olha, mas, versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim quem? Sobre esse eu de outrora, sobre quem sobreveio o preceito da lei, e aí reviveu o pecado e ele morreu. O pecado habita naquele eu. Mas pastor, habita está no tempo presente. Eu sei, eu não contei a historinha dos cavalos aqui do passado? A história ainda está no passado. Quem está aqui comigo? Próximo versículo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal. O mal reside em mim quem? Irmão, não é o apóstolo Paulo, não é a igreja. Eu acabei de dizer que na própria carta de Romanos ele falou: eu sei, eu estou certo a vosso respeito, sim, eu mesmo que estáis possuídos de bondade. É o Espírito Santo que habita. Então ele está falando aqui: eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Em mim quem? Sobre esse eu, sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Esse eu. O mal reside nesse eu. Vou continuar lendo. Falei que a gente ia ler muito. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mas nós começamos lendo que nós fomos libertados do pecado, libertados da lei do pecado. Então como que ele está falando, me faz prisioneiro da lei do pecado? Porque ele não está falando dele, ele está falando desse eu sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e ele morreu. Você devia estar mais alegre com isso. Eu estou gritando demais? Eu acho que eu vou pregar assim, talvez fique melhor.
É porque eu estou com muita energia, cara. Depois de 7 dias de jejum, você fica assim. Aí ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é o homem desventurado? O eu de outrora, sobre quem sobreveio o preceito, reviveu o pecado e ele morreu. Aí olha o que ele diz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, ponto. Fala comigo, ponto. Fala comigo, ponto. Assunto encerrado. Não tem vírgula. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, ponto. Aí olha o que ele fala. De maneira que eu de mim mesmo. Fala comigo, eu de mim mesmo. Eu na minha mente, no meu corpo, na minha força, no meu braço, eu tentando na minha força, eu de mim mesmo, eu sem Cristo, eu sem ser purificado e justificado, eu de mim mesmo, eu tentando cumprir a lei, eu tentando ser santo na minha força, eu tentando andar com Deus na minha força, eu de mim mesmo, não de Deus, não pelo Espírito Santo, não por meio de Cristo Jesus, mas eu de mim mesmo. É esse eu de quem ele está falando. Eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Esse não é o eu em Cristo. Esse não é o eu justificado. Esse é o eu de mim mesmo. O eu de outrora, sobre quem reviveu o pecado e ele morreu. Então seria impossível que Paulo estivesse falando dele ou dos que andam em Cristo, pois esses não andam segundo a carne, como ele mesmo escreveu. 4 versículos à frente desse último que nós lemos. Olha o que Paulo escreveu. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, volta o versículo anterior. Está vendo lá no final? Mas segundo a carne, da lei do pecado, escravo da lei do pecado, segundo a carne. Mas Romanos 8,4, nós não andamos segundo a carne. Então, o que Paulo faz é um esforço enorme para fundamentar que o pecado só tem domínio sobre aquele que tenta se justificar na lei, no cumprimento dos preceitos da lei, e não em Cristo Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Existem pessoas que estão fazendo um esforço para andar certinho, baseado na própria carne, para chegar diante de Deus e oferecer a própria justiça. Senhor, eu posso te louvar e te adorar, porque eu estou andando certinho. Porque eu estou cumprindo a lei. Não matarás, eu não estou matando. Está entendendo? Não terás outros deuses diante de ti, eu não estou tendo. Não farás para ti imagem de escultura, eu não estou fazendo. Não as adorarás, eu não estou adorando. Nem lhes darás culto, eu não estou dando culto a imagem nenhuma. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Não adulterarás, eu não estou adulterando. Não cobiçarás, não estou cobiçando. Então, Senhor, eu estou aqui, certinho. Posso tomar a ceia. Porque eu estou andando certinho na minha justiça. O que o Senhor está falando é que se você tenta se justificar por guardar a lei... Não, eu não vou falar, não vou deixar a Bíblia falar. Gálatas 5,4. Olha o que diz. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Para alguém se desligar de Cristo, tem que ter sido ligado outrora. Então estava ligado. Mas de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes. Já viu na hora da Santa Ceia? As pessoas leem, ouvem o pastor lendo, às vezes acompanham a leitura junto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Está escrito do jeito que eu falei aqui, mas tem gente que entende assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então decida se vai comer do pão e beber do cálice. A Bíblia não diz decida, a Bíblia diz coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Mas, pastor, eu não estou cumprindo todas as regras certinhas, eu não estou fazendo... Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que te dá direito de chegar à presença de Deus é o sangue de Jesus. A única coisa que te dá o direito de participar da Santa Ceia é o cálice da Santa Ceia, o sangue de Jesus. Eu estou falando então que agora pode pecar, o pecado está aberto. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós morremos para o pecado. Pecado continua sendo pecado. Prostituição continua sendo pecado. Lascívia continua sendo pecado. Fornicação continua sendo pecado. Adultério continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Maledicência continua sendo pecado. Pecado é pecado. A questão é que se você tiver revelação do que Cristo fez por você, você não é mais escravo do pecado. Você está comigo? Romanos capítulo 6, versículo 6 diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Sabe por quê? Próximo versículo responde, porque quem morreu está justificado do pecado. Você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo, você morreu com Cristo, você ressurgiu com Cristo, você está justificado do pecado. Ele continua no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém, querido? Então, você se lembra que quando o apóstolo Paulo começou a falar desse homem, sobre quem sobreveio o preceito, reveio o pecado, ele morreu, ele começou falando uma palavra, a palavra era outrora. Outrora. Então isso estava dizendo que agora ele ia começar a contar uma história de outrora, de um tempo passado, de um tempo antes, no passado, não foi? Quando ele falou isso. Quando o capítulo 7 termina, a coisa muda totalmente, porque Paulo nos avisa que agora ele não vai estar mais falando de outrora. E ele faz isso de uma maneira muito, muito, muito simples para todo mundo entender. Sabe por quê? Porque ele sai da palavra outrora e ele nos transporta para outro tempo usando a palavra agora. Agora. Quando ele termina a história de outrora, ele começa o próximo versículo com a palavra agora. Ou seja, eu deixei de falar lá e agora vamos falar de nós aqui. Agora. Então vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos continuar. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deixa eu te explicar isso aqui. O que ele está falando? O que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne. O que é isso aqui? A carne do homem estava enferma pelo pecado, contaminada pelo pecado. Então, nunca houve um homem sequer que conseguiu guardar a lei. Nunca. Um homem sequer que conseguiu cumprir toda a lei. E aí o que Deus fez foi enviar o seu Filho, não em carne pecaminosa,
mas em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na carne de Jesus. Ele condenou o pecado foi condenado na carne de Jesus. Para quê? Sabe para quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Jesus veio, foi tentado em todas as coisas, a Bíblia diz, porém sem pecado. Jesus nunca pecou. Jesus cumpriu toda a lei, nunca pecou, cumpriu toda a lei. Morreu na cruz e derramou o sangue dele, que nos purifica de todo pecado. Mas fez mais do que isso. Pegou o Espírito dele, que cumpriu a lei, que venceu o pecado, e colocou o Espírito dele, que cumpriu a lei e venceu o pecado, para morar dentro de você. De forma que agora você tem habitando dentro de você o Espírito que venceu o pecado. O Espírito de Deus. Então deixa eu te falar. Nós precisamos transicionar a nossa mente para a revelação da palavra de Deus. Nós fomos libertados do pecado. A aliança do Senhor conosco diz que dos seus pecados, das suas transgressões, eu jamais me lembrarei. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele não está à toa agora não. A Bíblia diz que ele está lá diante de Deus como sumo sacerdote, intercedendo por nós, a nosso favor. Mas pastor, e se eu pecar? Você não precisa pecar. Mas pastor, e se eu pecar? Você não precisa pecar. O pecado não tem mais domínio sobre você. Deixa eu te explicar isso aqui. Antigamente o homem era escravo do pecado, porque o pecado habitava nele. Agora não. Agora a Bíblia diz que não vos sobrevirá tentação que não fosse humana, que não seja humana, além das suas forças. Muito pelo contrário, junto com a tentação, Deus vos proverá o escape. Toda vez que Satanás colocar uma tentação diante de você, Satanás coloca uma tentação, Deus coloca o escape. Você sempre vai poder escolher, porque você é livre para escolher. Você não é mais escravo. Então, o pecado não está mais dentro de você. Olha o que o apóstolo Tiago falou. Ele falou assim, ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o seduz, o atrai e seduz, ou seja, está de fora, lá de fora está seduzindo. Você está entendendo? Aí a cobiça, uma vez concebido, gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, agora, o pecado é de fora para dentro. Ele pode te tentar, mas ele não pode te dominar. Você está entendendo? Essa história, mas eu não consigo, mas eu não dou conta. Isso é mentira do diabo. Você tem toda a força que você precisa do Espírito daquele que venceu o pecado e cumpriu a lei e habita em você. Mas pastor, e se eu pecar? Você não precisa pecar. Mas e se eu pecar? Você não tem que pecar. Mas e se eu pecar? O escape vai estar lá diante de você, escolhe o escape. Mas pastor, e se eu pecar? Tá. Então vou falar. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo o justo.
O nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se pecar não acabou. Se pecar, não está debaixo de condenação eterna. Se pecar, a sua vida não acabou. Se pecar, você tem um advogado a seu favor diante de Deus. Você tem tudo para andar em vitória. Você tem tudo para ser um cristão vitorioso. Você tem tudo. Sabe o que eu espero para você depois de hoje? Que a sua vida flua. Que você não tenha dúvidas. Como o escritor de Hebreus falou. Portanto, nos acheguemos confiadamente perante o trono da graça, a fim de receber graça e achar misericórdia em tempo oportuno. Nós somos aceitos diante de Deus. Sabia que a Bíblia diz que os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram? Sabe o que é isso? Você pode colocar, você já está, na verdade, coberto, revestido de Cristo. De forma que você está na presença de Deus e Deus vê a santidade de Cristo em você. Por isso a sua comunhão com Deus é plena. Não há nada que pode... Se a gente continuasse lendo aqui, esse texto, você ia chegar em um lugar, em dois lugares importantes. Um deles fala assim, que agora nós somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você lesse mais um pouquinho, uns versículos abaixo, você ia chegar numa parte que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Se você descesse mais um pouquinho, você ia achar esse texto. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem as coisas do tempo presente, nem as que estão por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vamos ficar de pé no nosso lugar?